Muito bem, dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Engenharia de Telecomunicações, falaremos hoje sobre os canais de comunicações. Telecomunicações envolve a transmissão de informação entre dois lugares através de um meio físico. O canal é esse meio físico. A informação, ou seja, o conteúdo, é compreensível de informação que uma pessoa deseja transmitir a outra, ou modernamente, hoje em dia, mesmo que seja uma máquina, um computador, quer transmitir para uma outra máquina, um outro computador, também é possível, está normalmente representada por um sinal. Esse é um conceito muito amplo, a ideia de um sinal, que a gente poderia pensar como um pulso, como uma onda, de natureza elétrica, eletromagnética ou luminosa. Essas são as três formas mais comuns de manifestação de um sinal em telecomunicações. O sinal que carrega a informação, se você pensar em comunicação digital binária, bits que, portanto, carregam informação digital. Você pode pensar, por exemplo, numa onda quadrada, com o zero sendo, por exemplo, a ausência de voltagem ou de tensão elétrica e 1 sendo um certo nível de tensão, como, por exemplo, 5 volts, por exemplo. E aí você alternando essas tensões 0 e 5, 0 e 5, você estaria sinalizando para o receptor. Então, o transmissor faz essa espécie de modulação, é um termo que a gente vai usar, vocês vão aprender, espécie de modulação da informação digital nessa onda quadrada. Isso passa por um meio físico e o receptor então decodifica ou demodula essa informação, transformando essas voltagens em bits. Isso é uma maneira bem simples, da gente dar uma ideia de como se dá a transmissão de informação digital. O meio físico, então, ele vai ditar as características dessa onda, desse pulso. Normalmente, se você usar um fio metálico, isso vai ser um pulso elétrico, como eu acabei de falar, com voltagens bem diferentes, para bit 0, bit 1, por exemplo. Mas também você pode usar uma antena que joga radiação eletromagnética no ar, no espaço físico. E você pode usar uma fibra ótica que usa pulsos luminosos e não voltagens elétricas, sinais elétricos. Usa um pulso luminoso, como se você ligasse e apagasse uma luz muito rapidamente, sinalizando se a luz está apagada, bit 0, se a luz está acesa, bit 1. Isso também é perfeitamente possível e a fibra ótica, nós já vamos falar, é um desses meios físicos. A gente vai categorizar os meios físicos de duas formas, os guiados e os não guiados ou propagados. Os meios guiados são aqueles meios, vamos dizer assim, são os meios com fio, com cabos, com fibras ópticas. É um meio físico palpável, confinado, portanto a radiação está confinada, o pulso elétrico, o pulso luminoso, a radiação, ela está confinada a um meio físico, digamos assim, insulado, seja uma fibra, seja um fio metálico, um parzinho metálico como esse que vocês estão vendo aqui. Só um segundo. Pronto. Esse aqui é um par metálico que é muito utilizado na telefonia convencional e também para acesso à internet usando a rede de telefonia convencional. Aqui você tem um cabo coaxial que é um meio mais robusto, você vê que ele tem mais proteção, mais insular. Essa questão da insulação, ou seja, desse isolamento com borracha, com plástico, com malha metálica, isso tudo tem muito a ver com a ideia de proteção contra interferência, ou seja, radiação eletromagnética, pulsos elétricos que estejam na vizinhança desse cabo não deveriam causar uma interferência e alterar a forma da onda quadrada, por exemplo, que está indo aqui nesse meio metálico, que está sendo excitado com o pulso elétrico. Então, essa proteção, essa série de proteções que vocês veem aqui tem um aspecto mecânico, de não permitir que o cabo quebre, portanto, dá uma robustez mecânica, mas também
a proteção contra interferências eletromagnéticas, de maneira que outras transmissões ou fenômenos da natureza, outros equipamentos que usam eletricidade e que geram radiação, que geram pulsos elétricos também, que eles não interfiram, não alterem a característica do sinal elétrico que está sendo transmitido aqui por esse meio metálico aqui do cabo coaxial. O par trançado metálico também tem a mesma ideia, obviamente que você, como você pode observar, ele tem uma menor proteção, ele é um fio um meio metálico com um nível de insulação, de isolamento menor que o cabo coaxial, mas o raciocínio é semelhante. Já a fibra ótica é completamente diferente. A fibra ótica ela transmite luz, né? Então, pela própria natureza do espectro luminoso, não está sujeito às mesmas interferências que os outros dois meios mostrados nesse slide estão. A luz ela não sofre interferência de ondas de baixa frequência, de pulsos elétricos, né? Portanto, inclusive por esse motivo, por ter uma imunidade à interferência de natureza eletromagnética, de espectro de rádio e semelhantes, a fibra ótica é muito confiável, ela tem uma confiabilidade muito grande, por isso mesmo ela consegue transmitir mais informação a distâncias maiores e com maior confiabilidade que o par trançado e o cabo coaxial. Mas os três formam essa ideia de meios físicos guiados, ou seja, a radiação eletromagnética, o pulso elétrico ou o pulso luminoso, ele é guiado dentro do cabo, conectando o ponto A ao ponto B. Tá certo? Então você conecta o cabo no ponto de transmissão e a outra ponta do cabo ou da fibra no ponto de recepção. E aí você tem a transmissão da informação por esse meio físico guiado. Essa figura mostra diversos cabos ópticos submarinos que estão conectando vários países. Aqui tem um recorte que mostra em particular a nossa posição geográfica aqui em Fortaleza, nesse ponto aqui. Como vocês veem, como há muitos cabos que chegam aqui em Fortaleza ou passam por Fortaleza, né? Exatamente pela posição geográfica, né? Então, muitos cabos que chegam da África, da Europa, dos Estados Unidos. Então, a cidade de Fortaleza hoje ela é considerada um hub de chegada e partida de cabos submarinos óticos. Obviamente que os cabos óticos submarinos, ou seja, são cabos com muitas fibras óticas, né? Não é só uma fibra ótica, são muitas fibras óticas num único cabo. Vocês vão ver um vídeo que eu vou indicar depois, que vai dar uma ideia de como é esse processo de lançamento desses cabos. É um processo complexo, né? Então, cabos longos que ficam subaquáticos, né? Mas eles são essenciais para a comunicação do mundo hoje, né? Eles permitem uma ampla comunicação entre os vários continentes com alta velocidade, né? E essa estrutura de cabos ópticos submarinos ela só cresce no mundo inteiro, tanto para melhorar a velocidade, como para dar mais redundância e também para evitar que os pontos fiquem muito dependentes. Por exemplo, na África, nós temos agora cabos que vêm diretamente da África para o Brasil. Anteriormente era necessário que o país africano se conectasse à Europa e, através da Europa, se conectasse ao Brasil. Então há também o crescimento desses cabos de conexão direta, né, o que aumenta a velocidade de conteúdos que estejam nos países e também aumenta a redundância, né, para evitar que, se um desses cabos, por algum motivo, deixar de funcionar, você tem outras opções, você tem outras rotas para a informação seguir. Aqui no estado do Ceará, também em particular, o governo do estado criou o chamado Cinturão Digital. Esse caminho em cor azul é o que nós chamamos de anel óptico. É um grande cabo longo, um cabo óptico, que faz dá uma espécie de volta, né, pelo estado, passando por Fortaleza e distribuindo acesso à internet em alta velocidade em várias cidades do interior. O estado financiou a construção dessa estrutura. Vocês podem procurar na internet mais informações e, claro, com uma vista principalmente em distribuição da internet
para o interior do estado, preferencialmente para escolas, né, e outros órgãos públicos. Mas as empresas privadas também podem utilizar, mediante um ressarcimento, uma compensação, um contrato, podem utilizar a capacidade desse anel óptico também. Em verde, você vê, já são algumas ramificações que não necessariamente são em fibra ótica. Elas podem usar antenas de micro-ondas, elas podem usar outros meios, né? Mas mostrando que a partir do ponto que você tem a capacidade ótica entregue, sei lá, na cidade de Sobral, por exemplo, imagino que seja por aqui, você pode, a partir dali, usar uma outra estrutura paralela, que não necessariamente de fibra, inclusive, porque talvez não tenha uma demanda tão alta, né? Então você pode usar outros meios, o próprio cabo coaxial, você pode usar a comunicação por rádio, que eu já vou falar, para distribuir a capacidade que está sendo disponibilizada naquele ponto através do anel óptico, né? Então isso é uma iniciativa interessante que melhorou muito e permite a expansão do acesso à internet de qualidade no interior do estado do Ceará. De maneira que Fortaleza, que é um hub, consegue passar parte dessa capacidade também para o interior do estado. Agora nós vamos falar dos meios físicos não guiados, que nós poderíamos chamar de radiofrequência, né? Então são as formas de transmissão de telecomunicações que usam antenas. As antenas, elas são como que, se você pensasse, ela não é muito distinta do ponto de vista teórico de um feixe de luz, só que é invisível, usa uma outra faixa do espectro eletromagnético que tem as suas propriedades específicas. Então a antena, ela de certa maneira ilumina também uma área como uma lâmpada, né? Joga radiação numa certa direção, mas é uma radiação invisível. Uma das formas revolucionárias de comunicação que nós temos no mundo hoje é o satélite, né? O satélite ele fica numa certa distância da Terra e, portanto, ele consegue conectar dois pontos muito distantes da Terra que não teriam visibilidade devido à curvatura da Terra e devido à distância mesmo, né? Então aqui estão ilustradas as antenas parabólicas em duas estações, uma transmissora, uma receptora. Elas, devido à curvatura da Terra, elas não se veem, né? Não existe visibilidade direta, o que dificulta a comunicação. E o satélite ele pode então fazer essa espécie de repetição do sinal, recebe de um lado, transmite do outro. E quando o satélite surgiu, nós tivemos um grande avanço das comunicações, a possibilidade de transmitir informações, programas de TV em grandes distâncias, né? E foi um momento quando os satélites de comunicação começaram a ser colocados no espaço. Eles realmente transformaram-se em grandes elementos dessa globalização das comunicações que a gente vê hoje. Também vocês vão ver um vídeo em breve sobre a construção dos satélites, a colocação dos satélites no espaço. É uma tecnologia altamente complexa, né? Também muito cara, mas que tem as suas vantagens. Claro que os satélites hoje eles não são usados só para telecomunicações no sentido de acesso à internet, eles são muito utilizados hoje para fins meteorológicos, para fins de mapeamento da superfície da Terra, com fotografias de alta resolução, né? Para diversas funções militares também, mas também para telecomunicações. Existe o enlace de micro-ondas. Para distâncias menores, aquelas antenas parabólicas que vocês veem de vez em quando aí no interior, quando a distância é menor ou não é tão grande, portanto existe a visada entre as antenas, você pode apontar as antenas sem precisar de um satélite. Você aponta as antenas diretamente uma para as outras e elas vão fazer uma conexão de alta qualidade, alta velocidade, tá certo? Então aí você está mostrando que você pode ter uma rede de enlaces de micro-ondas. Micro-ondas é a faixa de frequência que é muito utilizada para esse tipo de comunicação. Tá certo? Por acaso é a mesma, uma faixa parecida, semelhante à do seu forno de micro-ondas, que é utilizada para esquentar os alimentos, né? Só que aqui com nível de potência diferente e jogando a radiação no espaço. Só que as antenas são apontadas com muita precisão
para que você só tenha radiação circulando naquela direção. Né? E aí você consegue estabelecer uma rede, por exemplo. Aqui nós estamos mostrando já uma rede, né, com vários pontos conectados. E, portanto, você consegue levar sinal, às vezes, quando o satélite às vezes é muito caro, não justifica. Você, no interior do estado aqui do Ceará, por exemplo, você tem muitos enlaces de micro-ondas, inclusive para as próprias operadoras de telecomunicações. Né? Porque é uma forma, com uma torre e as antenas, você consegue, de forma relativamente rápida e não muito cara, levar a informação de um ponto a outro do estado, por exemplo. E aí nós vamos entrar depois numa discussão, mas por que não usa fibra, por que usa enlace de micro-ondas? Existem vários fatores que vão determinar o custo-benefício dessas opções. Tá certo? A outra forma não guiada muito conhecida é a comunicação sem fio mesmo, que a gente conhece, o wireless communications, né, que vai usar antenas de difusão ampla, ou seja, não são antenas que vão estar apontando numa direção específica. Então elas difundem sinal em várias direções para que você possa ter vários receptores. Então o seu ponto de acesso Wi-Fi em casa faz isso, ele joga sinal em várias direções, de maneira que você possa, dentro da sua casa, né, se movimentar, está na cozinha, está na sala, e ter sinal. Claro que existem limitações, claro, de alcance do sinal, né? Em algum ponto você não consegue mais captar sinal, mas a ideia são antenas que elas jogam sinal em várias direções. É a mesma coisa a torre de rádio, a torre de TV, então ela vai jogar sinal em todas as direções possíveis, porque tem, né, receptores em todas as direções em torno da antena. Então ela não tem uma diretividade, como a gente diz, ela não tem um direcionamento específico, ela joga sinal em todas as direções possíveis, de maneira que os receptores possam captar sinal independente da localização em torno da antena, né? num raio de aproximação da antena que o sinal esteja suficientemente forte, portanto que gere o que a gente chama de uma área de cobertura. A forma particular de radiofrequência é o que nós conhecemos como o celular, né? O celular, a comunicação móvel celular, que é tão presente hoje, todos nós utilizamos, né, é semelhante. Só que ela usa mais antenas, usa várias antenas nas cidades, para que você tenha capacidade de se comunicar em qualquer ponto da cidade, se deslocando, se movimentando num veículo, não é isso? É também um meio não guiado, baseado em radiofrequência, e tem uma engenharia muito sofisticada por trás da comunicação móvel celular, que a gente também vai poder depois falar um pouco mais. E ao longo do curso de engenharia de telecomunicações, vocês vão ter a oportunidade também de estudar mais a fundo a tecnologia de comunicação móvel celular. Eu já tinha falado antes, né, a ideia de um pulso quadrado, né, que representasse os bits 0 e 1. E eu comentei agora há pouco que esses meios físicos, a fibra, o micro-ondas, o enlace de micro-ondas, o Wi-Fi, que é uma forma de radiofrequência não diretiva, eles têm prós e contras. Né? Como é que a gente compara esses meios? Né? A primeira comparação que você pode fazer é olhando a característica de resposta desses meios ao pulso que é enviado. Então, se imagina que você envia esse pulso bonitinho aqui, bem quadrado, que ele tem duas amplitudes opostas, né, que representariam o bit 0 e o bit 1. Né? A gente poderia usar 5 volts positivo para transmitir um bit 1 e 5 volts negativo com polarização invertida. Vocês vão estudar isso. Para corrente contínua, né, é possível ter essa diferença de polarização para representar o bit 0. Então, mais 5 volts, bit 1, menos 5 volts, bit 0. Você transmite isso dessa forma, aí o que acontece? Você recebe isso aqui. Ó. Houve a introdução de um ruído ao longo da transmissão. O meio físico, pela sua característica, introduz um ruído e o que você recebe é uma forma diferente, né? Uma forma de onda, um pulso modificado. E, obviamente, com essa modificação, você pode ter erros na demodulação ou na decodificação. Né? Claramente aqui, vocês estão vendo que houve aí uma mudança da forma, né, do pulso e isso vai induzir erros. Então essa vai ser uma das características que nós vamos observar, a susceptibilidade do meio ao ruído. Por outro lado, também saber quanto ruído tem no meio físico em torno da fibra, em torno
do cabo coaxial em torno da antena. A gente precisa quantificar isso também para ter uma ideia se esse ruído é muito forte. E isso vai começar a nos guiar para escolher a fibra ou escolher o rádio pelo aspecto da resposta, digamos assim, de fidelidade que o meio vai dar ao sinal que foi enviado, né? Outro fenômeno que pode acontecer, e aliás acontece, físico, que é perfeitamente compreensível, é a atenuação com a distância, né? Então, conforme você aumenta a distância entre o ponto de transmissão e o ponto de recepção, existe uma atenuação, existe um achatamento dessa curva. Você está vendo aqui, a amplitude máxima vai diminuindo, vai ficando mais de menor amplitude, vai começando a diminuir a diferença entre o bit 0 e o bit 1, simplesmente porque o sinal vai enfraquecendo, ele vai ficando mais fraco, tá certo? Ele vai perdendo energia para o próprio meio de transmissão e para o ambiente. Isso é um fenômeno físico natural, né, que todos nós experimentamos, acho que né, percebemos que é o aumento da distância, se você falar, por exemplo, gritar, por exemplo, uma pessoa próxima de você escuta, uma pessoa mais distante vai escutar mais fraco e uma pessoa ainda mais distante não vai escutar nada, né? Ou seja, aquele grito que você deu, ele se atenuou com a distância, né? Isso vai acontecer também com a onda, com o pulso que nós estamos enviando em qualquer meio. Agora, qual é essa distância? Isso varia de um meio para o outro, vai ser outro aspecto que a gente vai observar. Existe também a possibilidade de uma distorção, que não é a alteração da amplitude, mas uma mudança mesmo na característica. É como se você transformasse uma onda que é quadrada numa onda que está aparecendo aqui embaixo, né? Como uma espécie de uma onda do mar, né? Com várias cristas, né? É como se você enviasse essa onda quadrada bonitinha que está aí em cima, e aí isso passa por um fio, por um cabo. Quando você recebe do outro lado, a coisa foi distorcida, né? Ficou com essa característica mais arredondada, perdeu-se aquelas transições assim tão abruptas. Você pode até dizer, mas eu acho que ainda dá para a gente demodular, né? Porque de qualquer maneira a gente vê que sobe, desce, né? Nós vamos ver que isso tem a ver também com a resposta em frequência dos meios, né? Alguns meios têm uma resposta em frequência que eles não conseguem reproduzir exatamente a característica da onda enviada, eles vão como que filtrar e atenuar e arredondar, né? E distorcer, portanto, a forma de onda original. E isso pode ser um problema. Isso vai depender muito, por exemplo, da velocidade com que você manda esses bits. Conforme você começa a acelerar a transmissão dos bits, vocês estão vendo aqui que do começo para o final, né, aqui dessa onda, ele começou a acelerar mais a transmissão dos bits. Os bits estão ficando mais estreitinhos, o que significa que você consegue mandar mais bits na mesma base de tempo, né? Mas isso aí vai causar uma distorção ainda maior, né? Porque as transições são mais lentas no meio físico e eles não conseguem responder com a mesma velocidade que o sinal enviado está sendo formatado. Então essas três características, ruído, atenuação e distorção, elas vão se misturar e elas poderão modificar de maneira muito significativa a sua forma de onda original. Esse pulso bonitinho, quadradinho, bem formatado que você montou no transmissor, mas ao chegar no receptor ele pode estar bastante diferente. E isso vai ser um desafio, porque aí você vai ter erros na demodulação, na decodificação, e isso não interessa a ninguém. E aí cada meio físico, certo? Desses que nós falamos, vão ter características diferentes em relação a cada uma dessas respostas. Você vai ter meios que são mais suscetíveis a ruído, outros são mais suscetíveis à atenuação, outros mais à distorção. Você vai ter que estudar esses meios com profundidade, o que nós não vamos fazer nesse nosso curso aqui, porque é um curso introdutório, para poder entender qual é a capacidade que esses meios têm de transmissão de bits, a distância máxima que eles alcançam, né? Qual o nível de ruído que é aceitável e assim vai, tá certo? Então essas são características técnicas dos meios físicos que vão, portanto, influenciar a escolha do meio para cada situação de aplicação que você está procurando fazer. Então, mas além da questão
técnica, do desempenho técnico que nós acabamos de falar, você vai ter, por exemplo, um fator que todo engenheiro tem que estar sempre muito atento, que é o fator econômico. Né? O fator econômico, custo. Isso, da engenharia, é uma equação que nós nunca vamos poder nos separar dela, né? A questão do custo. Então você vai ter o custo do meio físico, então o custo de comprar o cabo, a fibra, na distância que você precisa, o custo de comprar as antenas, né? O custo de instalação. Então, por exemplo, lançar uma fibra ótica no fundo do mar é um processo caro, complexo. Mesmo na cidade, você passar uma fibra ótica, por exemplo, de forma subterrânea ou por postes, é um processo complexo. Você precisa de trabalhadores para montar esses cabos de maneira segura ou enterrar esses cabos através de tubulações subterrâneas, né? Tá? Então você tem o custo do meio, você tem o custo de instalação, né? E eventualmente você vai ter o custo do equipamento do usuário, que também precisa ser visto. E aí, se você tem fibra ótica na sua casa, o equipamento do usuário é um, se você tem um cabo coaxial, o equipamento é outro. O celular na sua mão é um equipamento de usuário, né? Tá certo? Então, são custos que vão ser importantes na definição da escolha, né, de um desses meios físicos. Além do desempenho técnico e do custo, aí você vai ter outros fatores que vão ter relação com esses dois. Né? Então, por exemplo, a distância é um deles. Né? Então, se você quer conectar, fazer uma conexão numa região, num bairro da cidade, por exemplo, você pode usar, por exemplo, um cabo coaxial. A distância não é muito grande. Né? Mas entre dois países, Brasil e Estados Unidos, aí você já vai. A distância é tão grande que você vai ficar ou com a fibra ótica num cabo ótico submarino, ou você vai usar o satélite, por exemplo. Né? Tá certo? Então isso depende muito da capacidade que os meios têm de entregar um sinal confiável a grandes distâncias. Já o cabo coaxial e o par metálico, eles já são limitados. Eles têm distâncias máximas que eles conseguem entregar esse sinal sem muita distorção, por exemplo. Né? Bom, o desempenho técnico que nós falamos, e aí entram coisas também como a compatibilidade com instalações e equipamentos legados, ou seja, se você tem, por exemplo, as operadoras de telefonia, elas têm ainda hoje uma grande rede de par metálico, que é aquele par metálico que eu mostrei no slide passado, que era utilizado só para telefonia fixa de voz durante décadas. Essa rede está aí. Então, o que foi feito, por exemplo, quando começou-se a desenvolver a internet, as empresas de telefonia começaram a entregar a internet em banda larga fixa, muitas delas queriam aproveitar essa rede de par metálico, ainda que o par metálico não fosse o meio de comunicação mais adequado para uma alta velocidade. Aí desenvolveu-se uma tecnologia chamada linha digital de assinante, DSL, Digital Subscriber Line, que foi uma pesquisa que foi feita para aproveitar esse meio, esse par metálico, que foi pensado para um serviço de telefonia, que é um serviço de baixa largura de banda. Foi desenvolvido um novo modem, um novo equipamento, uma nova forma de modulação e demodulação para melhorar e transmitir dados em alta velocidade dentro dessa rede, porque eles queriam aproveitar instalações e equipamentos legados. A rede de par trançado existente, que estava na rua, estava nos postes, chegava na casa das pessoas. Né? Seria muito caro, de repente, substituir isso tudo por fibra. Claro que com o passar do tempo, elas estão fazendo essa substituição, porque o par trançado ele é muito limitado, ele só vai chegar até uma certa velocidade, e para os padrões de hoje, por exemplo, já é uma velocidade mais baixa, muito baixa. Então hoje já está sendo substituído, mas isso foi ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque havia uma instalação existente e se quis buscar o aproveitamento dessa instalação. Acaba tendo relação com a questão econômica. Né? Tá certo? Tempo disponível para instalação. Então, se você quer rapidamente colocar uma rede, por exemplo, você vai fazer uma conferência, você vai organizar um evento, não tem internet nesse local, tem um ponto de internet nesse local. E você vai organizar um evento para a semana que vem, é um evento temporário, faz todo sentido você instalar pontos de acesso Wi-Fi para acesso à internet. Por quê? Porque rapidamente você consegue iluminar uma região com sinal de Wi-Fi e todo mundo vai ter acesso e com bastante flexibilidade. Né? Não vai fazer muito sentido você tentar passar cabos e criar mais pontos fixos. Né?
isso vai ser mais caro ou mais complexo, porque o seu tempo é curto. Por outro lado, se você vai construir um prédio em que vai haver várias salas comerciais, empresas que vão trabalhar, faz todo sentido você disponibilizar muitos pontos de rede, né, para que as pessoas possam conectar seus computadores e tal. Portanto, você vai ter mais tempo, você vai poder planejar e projetar a instalação de rede de comunicação e de internet, né, e assim. Então, portanto, é um outro fator que vai ter um impacto importante. Legislações ambientais e urbanas são um outro fator que podem influenciar, né? Algumas cidades no Brasil, por exemplo, desenvolveram algumas legislações para regulamentar a instalação das antenas das operadoras celulares, porque são torres altas, seja por aspecto estético, porque alguns acham que torna a cidade um pouco feia, né, essas torres. Outros têm uma preocupação que não tem muito fundamento, não tem nenhum fundamento científico com a saúde. E aí saíram algumas leis que restringiam as antenas, né, as instalações de antenas em alguns locais. E aí, claro, se você tem uma legislação que é restritiva, você tem que procurar opções diferentes daquelas que a legislação restringe, né? Então, veja que o engenheiro de telecomunicações vai fazer um balanço de todas essas variáveis para poder chegar a uma conclusão e formar um projeto. O que vale a pena dizer é que a maioria dos projetos de telecomunicações hoje, eles misturam aqueles meios, né? Você tem um trecho que é fibra ótica, você tem um trecho que é por celular, né? As operadoras elas jogam com todos aqueles meios de acordo com esses fatores, para atender cliente de diferentes perfis, né? Um cliente residencial num bairro periférico da capital é uma situação, um cliente comercial no centro econômico, numa área de alta valorização, que tem uma boa estrutura de fibra, por exemplo, é uma outra situação, e aí você vai fazer um projeto que tenha bom desempenho e o tal custo-benefício que está falado aqui, né? Um bom desempenho técnico e que tenha uma boa relação de custo também, né? Dentro também dos prazos que você tem, respeitando a legislação, etc. Né? E aí você vai juntar esses fatores todos e vai então projetar uma rede, projetar um serviço para atender um determinado cliente. Eu queria deixar aqui para vocês uma tarefinha de pesquisa, tá certo? Algumas leis aqui no sentido, está colocado entre aspas, porque obviamente que quando a gente fala em lei, em ciência, né, nós estamos falando em leis da física, por exemplo, que são aquelas leis que você realmente consegue demonstrar por experimentação exaustiva que elas são sempre verdadeiras. Então não é exatamente isso que a gente está falando aqui, mas elas são equações, ou são, aqui no nosso caso em telecomunicações, são equações ou são predições que são bastante, digamos assim, confiáveis e têm se mostrado bastante críveis, ou seja, têm superado o teste do tempo, né? E eu vou deixar para vocês a pesquisa, né, de pesquisar duas leis muito conhecidas, que é a lei de Moore e a lei de Shannon, né? Essas duas pessoas, né, são leis, né, baseadas em dois cientistas, dois engenheiros, que portanto, nos dão um insight importante sobre alguns aspectos de desempenho de sistemas e rede de telecomunicações. Tá? Queria que vocês pesquisassem para a gente discutir numa próxima aula. Essas são muito conhecidas e valem não só para telecom, mas valem para computação também. E aí tem 3 outras leis mais específicas de telecom, e aí eu não vou dar tanta dica. Eu queria que vocês descobrissem o nome da lei, ou seja, a pessoa, né, que é a quem é atribuída essa lei, e o que a lei diz. São 3 temas que eu queria que vocês pesquisassem. O valor, a importância de uma rede de telecomunicações, né? Por que uma rede ou uma operadora pode ser mais importante ou mais valorosa do que outra, né? O que é que leva a você valorizar mais uma rede de telecomunicações? O crescimento ao longo do tempo da capacidade dos sistemas sem fio, dos sistemas wireless, tá? E também uma outra lei que seria o crescimento ao longo do tempo da velocidade, né, em bits por segundo também, da banda larga fixa. Ou seja, são leis que fazem espécie de previsão.
Ao longo do tempo, como é que cresce a banda larga fixa, como é que cresce a capacidade dos sistemas sem fio wireless, por exemplo, da capacidade do celular. Existem previsões de como é que essas capacidades crescem ao longo do tempo, e a gente observando ao longo dos anos vê que essas previsões elas são bastante elas são sustentáveis, elas se mostram bastante estáveis e críveis. Né? E aí eu queria que vocês pesquisassem para ter uma ideia de como é que essas coisas evoluem ao longo do tempo. Fica essa tarefinha para a gente discutir numa próxima aula. Eu deixo aqui só como dica, né, o número de canais em uma rede de comunicação. Para vocês terem uma ideia como há o crescimento exponencial do número de canais conforme o número de clientes. Aqui você tem um cliente. Imagina, se uma pessoa fosse o único cliente de uma rede de comunicação, o que aconteceria? Né? É completamente inútil, não é isso? Com 2 clientes, você já tem um enlace, um link aqui. E assim vai, com 3 clientes, 4 e 5. Né? E eu queria que vocês formulassem a lei a lei matemática que calcula o número de canais em uma rede de comunicação em função do número de clientes. Formulassem a lei matemática é fácil, né? Olhando aí vocês vão conseguir montar essa lei. E isso tem a ver com a importância e o valor de uma rede de comunicação. Então reflitam um pouco sobre isso, né? E vocês vão ter uma ideia de como é a função entre o valor de uma rede de comunicação e o seu número de clientes.